Sim, a Conosco ela tem um fluxo muito intenso de cliente, né? E até porque ela não vende só para Belém do Pará, ela vende para todo o estado, né? Então é muito intenso o número de pessoas, de clientes que chegam para conhecer e tal. E também cliente indica cliente, tá? Isso é muito comum, isso é bem intenso. Bom, a Conosco trabalha com peixe, água salgada, água doce, então a variedade é muito intensa. A água doce tem uma gama muito ampla de peixe, né? Água salgada também, né? Só que a água salgada você tem a possibilidade de ter cavalo marinho, peixe com cores mais vibrantes, mas seja água salgada ou água doce é muito tranquilo de se ter, até porque a gente vai dar toda a instrução para o cliente do que fazer, como fazer, desde aquele cliente que nunca nem teve contato com o aquário, nenhum peixinho nunca. A gente vai dar todo o passo a passo, vai fragmentar as informações e passar para que ele consiga entender como funciona esse mundinho chamado aquarismo. Na verdade, entre aspas, né? Porque é bem amplo, né? Então a gente vai instruir o cliente como ele ter um aquário que funcione sem risco de problema de eventualmente estar tendo dor de cabeça, né? Então a gente vai dar todo o passo a passo para o cliente. Na verdade, a gente tem que pensar no aquário, eu sempre digo, como um mini ecossistema. Então é uma vida que vai acontecer ali. Então necessário, eu sempre gosto de dar exemplos, e um exemplo muito que eu uso muito é a questão de uma casa. Eu tenho um terreno, então eu não posso comprei o terreno e já comprar geladeira, fogão, armário, porque essa casa não está pronta, como é que eu vou morar lá? Então o aquarismo é da mesma forma, eu tenho que ter a caixa de vidro, né? A partir daí a gente vai instruir o cliente como fazer a parte química, que envolve o teste de amônia, teste de pH, colônia de bactéria, para a gente criar esse ecossistema dentro do aquário. A partir dessa fase do criar o ecossistema, aí você começa a introduzir os peixes, seja de água doce, água salgada, e aí tem uma gama muito ampla de peixe. A gente vai instruir quem é compatível com quem, para que não haja nenhum tipo de ataque, um comendo o outro, e hajam de maneira tranquila dentro do aquário. Dentro do que a gente percebe no dia a dia são os véus de noiva, por eles serem maiores, chamam bastante atenção, principalmente de criança, até mesmo de adulto, chamam muita atenção. Então ele é o que vende muito. E eu posso dizer, uma outra característica, uma outra ideia também é os peixes de água salgada, por terem cores muito mais vibrantes, né? Então esse número vem crescendo muito, os clientes que têm aquário de água salgada, até porque às vezes pela falta de informação, poxa, é difícil, é uma coisa de outro mundo ter um aquário. Não, é por isso que aí eu volto, a gente precisa conversar e fazer o cliente entender como isso funciona. E aí a gente vai fazer o cliente entender, e aí muitas vezes o cliente que nunca teve nenhum tipo de contato com o aquário, ele já pode muito bem começar com água salgada sem risco ou problema nesse sentido, né? Mas o véu de noiva na água doce é o peixe que a gente mais vende. Tá? A água salgada, na verdade a gente pode pegar uma água, depende muito, porque se eu quiser ter coragem nesse aquário ou não, vai determinar, mas basicamente para eu fazer com que uma água se torne salgada, eu tenho que ter um sal sintético, um sal específico para o aquário. Tem que usar um equipamento chamado refratômetro. Esse equipamento vai me dizer como é que está a minha água, conforme eu vou colocando, diluindo esse sal na água, essa densidade ela vai subindo. Dessa forma eu estou fazendo o quê? Estou fazendo com que essa água ela saia de estar doce para ficar salgada. Aí eu tenho esse refratômetro que vai fazendo com que essa densidade ela vá subindo. Aí isso vai me dizer, coloca mais sal, já tem sal em excesso. Então dessa forma eu consigo ajustar o nível de sal para essa água, né? E aí eu tenho que, agora que é tanto na água doce quanto salgada, é a parte química, que são os testes básicos, amônia, pH, né? Haja vista que na água salgada os peixes todos são alcalinos, né? Então na escala de pH que começa de 0 até 14, a água salgada já é 8,5, né? Enquanto que na água doce você encontra peixe 6,8, 7, 7,2, um pH mais baixo, né? Então essa é basicamente a grande característica. Água doce você não precisa de sal, obviamente, né? Mas você tem um pH mais baixo. Água salgada todos são alcalinos, e a forma de fazer essa água salgada é bem tranquila, a gente tem como instruir o cliente. Hoje a principal dúvida do cliente a respeito é sobre o filtro. O filtro é o essencial. O filtro adequado para o aquário, ele vai de acordo com o tamanho de aquário, com a quantidade de aquário, de peixes, entendeu? A quantidade de ração, tudo isso influencia. Se você tiver um filtro de excelência, você vai ter uma qualidade de água boa, entendeu? Cristalina, a questão do convívio do peixe dentro do aquário vai ser excelente, entendeu? Então a gente vai primeiro falar sobre o filtro, entendeu? O filtro é essencial para ter um aquário com excelência em casa, e principalmente as manutenções também. As manutenções, elas são feitas 15 dias ou uma vez por mês. 20% de água, sempre trocar com condicionadores de água, que são anticloro,
Stability, que é um condicionador de água que retorna a biologia para dentro do aquário para formar um ciclo biológico. A questão do técnico é justamente para isso, ele orienta a pessoa a como fazer essa troca de água, entendeu? É bem simples. Todos os produtos que se vende hoje, ele vem com uma bula bem específica onde o cliente mesmo pode fazer dentro da sua casa. O ideal é sempre comprar uma ração específica, tá? Nunca comprar uma ração que, digamos assim, eu tenho um véu de noiva, eu comprei também um peixe de fundo, eu tenho uma ração no peixe de fundo e o véu de noiva, mas acabou a do véu de noiva. Posso dar de fundo? Não, não pode. Vai causar tão mal para o peixe quanto para o seu aquário, vai sujar, entendeu? E a quantidade de ração é equivalente, eu costumo dizer que você tem um peixe, você dá 3 rações 2 vezes ao dia, entendeu? Então segue essa regra para todos os peixes. Se tem 3, dá 3 bolinhas para cada um, 2 a 3 vezes ao dia. Bom, a gente começa sempre pelo tamanho do aquário e pelo filtro, entendeu? O filtro ele vai te indicar a quantidade de peixe que você vai ter, e o tamanho do aquário você vai saber quantos tipos de peixe você vai ter também no aquário. Hoje, tipo assim, não é que não são adequados. A maioria das vezes depende muito do nosso cuidado. Todos os peixes são adequados. Tipo, tem o plat, tem o véu de noiva, tem o peixe palhaço. Tem muita gente que acha que o aquário de água salgada é um pouco ruim, entendeu? Não, ele é bem fácil de ter. Todo mundo pode ter na sua casa também.